Olá, boa tarde, o TPM está começando, hoje a gente está num lugar diferente, aqui você já pôde perceber que a gente está em volta de muitos vinhos e é esse universo que a gente vai desvendar junto com você. A gente vai saber que prato harmoniza melhor com um bom vinho, a gente vai descobrir tudo sobre esse assunto. Fica aqui com a gente que o TPM hoje está uma delícia. TPM está fora de casa, hoje a gente está aqui num lugar especial, nós estamos numa casa especializada em vinhos e a gente vai desvendar um pouquinho desse universo. Eu vou conversar com o Diogo Ilkar Wendling. Acertei? É um sobrenome alemão, difícil de falar, mas acho que eu acertei, né, Diogo? Acertou em cheio, é isso mesmo, Diogo Ilkar Wendling. Diogo, obrigada, viu, por deixar a gente vir aqui na sua casa, invadir um pouquinho o seu espaço e dividir o seu conhecimento com a gente. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Na minha formação, eu sou administrador de empresas, mas eu estudei viticultura e enologia, com ênfase em marketing do vinho, na Universidade de Napa Valley. Lá eu fiz alguns outros cursos também de vinho, voltado para o mundo do vinho. Voltei para o Brasil em 2010, foi quando eu montei o território do vinho. Então, a gente está falando para muitas pessoas que são leigas a respeito desse assunto, apesar de muitos apreciarem bastante o vinho. Queria que você explicasse aí a diferença dessas três palavrinhas diferentes aí. O enólogo, enófilo e o sommelier. Então, bastante gente confunde, né, Flávia? As pessoas confundem principalmente enófilo com enólogo. O enólogo é o produtor, é quem fez o vinho estar ali na sua mesa. Então, é o que cultivou a uva, que plantou, que colheu e que produziu o vinho. O sommelier é quem pega a garrafa depois de pronta e vende. Então ela vai montar uma carta de vinhos de um restaurante, de uma adega, de um hotel, vai dar treinamento para a brigada e vai vender aquele vinho também para o consumidor final. Já o enófilo, ele é o quê? Um apaixonado por vinho. Normalmente esse enófilo, apaixonado, ele estuda também. Então ele busca fazer alguns cursos, mas mais na informalidade, é mais pelo próprio prazer mesmo de querer descobrir o vinho. Então a diferença é essa, um é apaixonado por vinho, que é o enófilo, o enólogo produz e o sommelier vende o vinho. Facinho, né, gente? Agora ficou fácil. Diogo, me diz uma coisa, e qual que é a diferença do vinho? Tá na uva, explica isso pra gente certinho. De um vinho pro outro, o que diferencia um vinho do outro? A principal diferença está na uva e na onde você está plantando ela. Porque a gente tem um negócio no vinho que chama terroir, que envolve o que? A natureza. Então é desde o solo, o sol, a água, o terreno onde ele está, o solo onde ele está. Então essa combinação junto com uma uva boa é a que vai proporcionar um bom vinho. Então não adianta nada você ter um ótimo terroir e produzir o vinho da maneira errada, porque vai sair um vinho ruim. Mas também não tem como você produzir um vinho bom de uvas ruins. Então é a combinação de tudo isso. Você tem que ter a uva certa, no terroir certo, sendo produzida pelo enólogo certo. Porque se você tem tudo isso pronto, o enólogo vai e faz um processo errado e consegue estragar. Então é um conjunto de fatores. Por isso que não são todos os países e regiões que produzem vinho. Então você tem abaixo do Equador, você tem essa região que vai desde a Serra Gaúcha, Mendoza, Argentina, Chile, Uruguai, passando pela África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Essa já vai para cima, que é onde está os Estados Unidos, parte do Canadá e a Europa toda. Por isso que a Europa é super famosa, porque todos os países passam por lá. Então você tem Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, todos os países praticamente da Europa produzem vinho. Vai até a China também é um grande produtor. Qual que é o melhor do mundo? Qualidade. Oi? Para mim é a região da Itália que eu mais gosto, mas muito depende do momento que você vive, a pessoa que você está. Então eu gosto do Tinganello, que é um super toscano italiano, porque eu tive momentos muito agradáveis com ele. Porque era quando eu trabalhava nos Estados Unidos, no restaurante italiano, o gerente do restaurante era um italiano da Toscana, que me apresentou aquele vinho com a bisteca fiorentina, e aquilo para mim foi fantástico. Tem uma pitada emocional, então, né? Não, total. Eu já vi vários exemplos, às vezes, de pessoas que abrem um belo de um vinho que custa R$1.000, R$2.000, mas o momento ali é tão conturbado, não tá tendo um papo agradável, a companhia não tá sendo legal, ou eles estão discutindo, estão brigando, que estragou aquele vinho. Ele não vai ter memória nenhuma.
Como eu já tive vinhos que valia $3, $5 e que foi fantástico, que marcou para o resto da vida, porque o momento foi especial, o momento foi mágico. Então o que importa é isso, é você tomar um bom vinho, mas se preocupar mais ainda com o momento que você está tomando. Vinhos nacionais, existem aí vinhos bons, excelentes, dá pra gente dizer? Muitos vinhos nacionais e cada vez mais a tecnologia está proporcionando isso. O terroir do Rio Grande do Sul, principalmente, mas a gente tem até no Vale do São Francisco, é muito bom para isso. É claro que é tudo muito recente, né? A gente está falando da vitivinicultura no mundo, é questão de 3.000 anos. E a gente está falando do Brasil, não tem nem 100 anos. Começou a despontar mesmo, tem 20 anos para cá. Então tudo isso influencia o desenvolvimento de tecnologia, o plantio, a colheita, as uvas e tudo mais. O que é mais famoso no Brasil realmente é, por causa do nosso terroir, é o espumante. Então cada país ele tem uma região que proporciona melhores vinhos para aquela região. Por isso que todo mundo fala assim, o melhor Malbec que tem é lá na Argentina, o melhor Carmenère é lá no Chile, o melhor espumante é aqui no Brasil, o Taná é do Uruguai, porque é a uva que melhor se adaptou àquela região. Diogo, a gente viu aqui na sua casa que existem vários ambientes diferentes, né? A gente está sentado aqui numa mesa enorme, né? Não sei quantos lugares tem aqui, você sabe de cabeça? São 14 lugares. 14 lugares. A gente tem ali uma mesinha bistrô para 2, a gente tem outros ambientes para 4 pessoas, enfim, né? Cabem 2 casais e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou aí de momentos, né? O vinho é uma bebida muito especial, ela cabe em qualquer ocasião. A sua ideia, que é exatamente essa, é acolher pessoas em diferentes situações, com diferentes objetivos, sempre apreciando um bom vinho? Isso, na verdade eu tentei transportar um pouco do que eu vivi fora, que o ambiente do vinho lá fora não tem tanto glamour que nem tem aqui no Brasil. A gente ainda enfeita demais, tem muito perfumaria em volta do vinho. Lá é uma coisa muito mais natural. Então os ambientes onde você toma vinho fora do país são mais tranquilos, então eles proporcionam isso. O que eu tentei fazer? Criar uma casa um pouco tematizada para o vinho e oferecer aquela atmosfera, aquele ambiente que tem do vinho fora do país, até pelo próprio clima, porque o clima aqui no nosso país não ajuda muito, e trazer para o território do vinho. Então você falou bacana dessa mesa, são 14 lugares, mas ela não é somente para um grupo de 14 pessoas, é uma mesa comunitária. Então eu sento 2 pessoas aqui, 2 pessoas ali, 4 pessoas ali, mas 2 pessoas ali no fundo. Por quê? As pessoas vão interagir. Aí um tá tomando um vinho, aí pergunta pro outro, que vinho que é esse que você tá tomando? Ah, que bacana, e esse prato teu? E cria uma amizade. E aí aquilo vai proporcionando um ambiente bacana. E aí tem a parte que a gente tem um lounge com mesa baixa, para grupos de jovens tomarem espumante. Aí tem mesa de 2 lugares, para o casalzinho. Tem mesa de 8 a 10 pessoas, que é para um grupo um pouco maior. Tem um sofá, que é uma poltrona de quase 1 metro de largura, que é para as pessoas que querem ter mais tempo para poder degustar o vinho, comer a comida e ficar mais tranquilo, sem incomodar. E aí a gente dividiu a casa em 3 ambientes, para poder ter isso. Tem a área da lareira, que é muito bacana. E aí tem uma imagem de uma vinícola, para a pessoa se imaginar na França, na Itália, tomando um... Todo um clima mesmo. Criando aquele clima, com a lareira, aí tem a parte do deck, aí tem o bar. O bar é todo aberto, com gelo dentro para a pessoa se servir. E aí tem o salão principal, aí tem a adega, onde as pessoas ficam e elas se servem. Tem uma máquina de vinhos. Então é criar o quê? O mundo do vinho. É trazer o mundo do vinho para as pessoas. É não querer que as pessoas descubram o vinho por elas só. Então a gente tem que mostrar para ela como que é esse mundo. Agora me diz uma coisa, o que você descobriu do perfil dos enófilos aqui em Campo Grande? Você falou que teu grande público aqui é feminino. É feminino, a mulherada tá tomando muito vinho e me surpreendeu, porque quando a gente montou a casa, a gente montou pro público masculino. Tanto que eu montei charutaria no começo, quase não tinha comida, era mais vinho tinto, e era uma casa bem masculina. E aí eu vi que quem frequentava mais eram as mulheres. Então elas estavam com um grupo de 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50. A gente tem uma confraria super bacana que é a Meia Taça, que acontece uma vez por mês, que reúne até 50 mulheres. A última confraria a gente colocou até DJ para elas tocar. A gente dá aula, fala para elas sobre os vinhos. Então elas estão dominando, porque elas se interessam em conhecer a uva, elas se interessam em conhecer o vinho, a origem daquele vinho, como que toma, qual que é a taça certa, qual que é a temperatura. É uma bebida mais social, diferente de algumas outras bebidas que estimula muito ou que deixa um pouco para baixo, então deixa elas num clima bom. E o principal é que harmoniza bem com comida, é a melhor bebida para se tomar junto com a comida, isso facilita bastante. Você tocou num ponto bem bacana. Com comida, com vários tipos de comida, as pessoas se enganam muito em relação a achar que vinho combina com essa ou aquela comida. Existem várias opções. Com todos os tipos de comida, até com feijoada você toma vinho.
comendo pastel você come vinho, toma vinho. Com tudo que você pensar, você toma vinho. O que é o ideal? Você saber harmonizar o melhor vinho para aquela comida. Não é o vinho mais caro, é o melhor vinho que harmoniza com ela. E aí você vai ver como que é o que? A estrutura do alimento, se ela tem muito molho, se ela é ácida, se ela é um pouco seca, se ela é apimentada, se ela é doce. E aí procurar vinhos que ou causem contraste ou complemente aquilo, mas que harmonize. Que a hora que você tomar o vinho com a comida, eles vão se harmonizar. Eles vão ficar melhor na sua boca. A comida, conforme você vai comendo, e o vinho, conforme você vai bebendo, ele fica melhor. O sabor, o aroma, tudo fica melhor. Então essa é a função do vinho. Melhorar a comida e a comida é de melhorar o vinho. Legal, Diogo, esse papo é bom mesmo, hein? A gente fica com vontade de saber mais. A gente vai conversar mais. A gente vai para o intervalo rapidinho e continua batendo nosso papo aqui sobre vinhos. A gente continua falando de vinho aqui no TPM. Diogo, o vinho é uma bebida milenar, né? Com certeza hoje é produzida com muito mais tecnologia. Queria que você falasse um pouquinho disso. A gente está num espaço aqui da sua casa que mostra coisas bem diferentes, a tecnologia aqui presente. O que é engraçado porque vai na contramão do que todos desejavam para o vinho, que é poder influenciar muita tecnologia com medo que mudasse até as propriedades do vinho ou a forma como ele é apresentado. Eu sou totalmente a favor da tecnologia, porque hoje a tecnologia, se ela é empregada da maneira certa, ela aproxima as pessoas do vinho. E o nosso intuito aqui é realmente esse é o nosso conceito, aproximar as pessoas do vinho. Então vieram os americanos desenvolver essa máquina que para mim foi um achado. Antes de você falar dela, na produção mudou alguma coisa? Assim, o que a gente pode falar em termos de tecnologia na produção do vinho hoje? Não, mudou completamente. Antigamente eles usavam as leveduras, eram selvagens, eles colocavam dentro de tanques de madeira, ou então de barros, aquelas coisas bem rudimentares, não tinham controle de temperatura, de higiene da própria vinícola, então ela era passiva de acontecer infecção, bactérias, prejudicar todo o vinho, então o controle era muito mais complexo, muito mais difícil. Hoje é tudo controlado computadoramente, então a filtragem do vinho, a forma como ele é engarrafado, que coloca a rolha, que coloca o rótulo, a hora que encaixa ele, tudo que é feito é com mais modernidade e isso só facilitou a vida para todo mundo. Além de ter garantido mais qualidade, evidente. Com certeza. Então vamos mostrar agora sim o que é essa máquina aqui diferente, que a gente achou no primeiro momento que era só uma coisa de climatização mesmo, para manter a temperatura, não tem nada a ver, né? Esse daqui é o meu brinquedinho, todo mundo tem o seu, esse aqui é o meu. Ela chama Wine Station, uma máquina americana lá da região de Napa Valley, que eu já conhecia quando eu morava lá. E eu tinha o intuito de trazer para cá, demorou um bom tempo porque ela custa bastante. E o que ela faz? Aqui dentro tem um tanque de argônio ou nitrogênio. Eu vou abrir, vamos ver se vocês conseguem ver lá. Mas lá no fundo tem um tanquezinho. Aquele tanque que é o argônio, ele é um gás, tipo nitrogênio. O gás, ele entra dentro da garrafa e aí ele tira o oxigênio. Ele tirando o oxigênio, o que acontece? Ele elimina qualquer chance de poder dar algum defeito no vinho, porque o oxigênio é que causa bolor, é que causa entrada de bactérias, qualquer coisa. Então esse gás ele entra dentro do vinho, retira o oxigênio e a máquina mantém também o controle de temperatura. Então ela sempre fica na faixa dos 16 graus, que é um ambiente perfeito. Então para você conservar um bom vinho, você tem que ter o quê? Controle de temperatura, não pode ter trepidação, então ela tem as molas nos pés dela que não causa trepidação e você tem que retirar o oxigênio dela. Então ela faz isso. Esse gás que é injetado nela é o mesmo usado na produção de vinho. Então quando você produz, está lá no tanque de aço inox, você coloca o argônio ou dentro do próprio barril para poder evitar o contato do ar com o vinho e evitar que ele estrague. E aí o que acontece? Nela você tem um cartão que a gente chama de Smart Card. Então o próprio cliente... Você vai então programar o que você quer, a quantidade que você quer, é isso? Isso. Então, toda semana a gente está trocando. A gente colocou 8 vinhos aqui. Então, toda semana a gente está trocando para os clientes conhecerem novos vinhos. E ele tem a oportunidade de quê? De degustar um vinho com 50 ml, que é uma dosezinha, 75 ou uma taça, que é 150. Então, se ele quiser comprar uma garrafa e está na dúvida, ele vai lá e faz uma provinha. Se ele gostou, ele toma uma taça. Se ele está com alguém que não quer beber vinho, ele vai lá e toma uma taça ou 2 taças. Ele vai brincando com os vinhos e conhecendo o quê? Diferentes vinhos de diferentes regiões, que ele não teria oportunidade, ele teria que comprar garrafa para poder fazer isso. E aqui ele tem esse cartão que ele vai lá, insere e faz essa escolha. Isso, ele pega o cartão eletrônico, insere na máquina, ela vai ler o cartão, esse no caso é o nosso cartão de serviço, então ele aparece essas 2 opções, colocou em serviço, ele pega a taça de vinho. Colocou a taça de vinho, ele coloca embaixo aqui desse bico e aperta qual que é a quantidade que ele quer. Eu vou colocar aqui 50 ml. Apertei, o vinho sai e o gás sai junto. Então, na verdade, o oxigênio sai e o gás entra dentro da garrafa.
Isso tudo conserva o vinho aqui dentro 60 dias, intacto, preservando todos os aromas, os sabores e a qualidade e integridade do vinho. Aqui, você falou em aroma, a gente já sentiu. Eu não entendo muito de vinho, você já percebeu, mas assim, a gente sente, não tem como não apreciar, né? Não, é muito bacana. Então isso ajudou a gente bastante, porque aproximou mais ainda as pessoas do vinho, principalmente essa questão de tomar em taça, que é uma cultura que tem nos Estados Unidos e na Europa muito forte, que no Brasil está começando. Existem hoje bares especializados apenas em vinho em taça aqui no Brasil, com 20 dessas máquinas. Então isso é fantástico. Outra coisa que ajudou bastante foi o quê? A implementação do iPad como carta de vinhos. Porque é muito complexo você fazer a operação de uma carta de vinhos. Tem hora que acaba o vinho, tem hora que você não tem ele, você não consegue dar opinião para todos os clientes o tempo inteiro, você depende do sommelier, o sommelier ele consegue estar numa mesa apenas, enquanto você tem mais 20 mesas que você não consegue estar. E aí foi desenvolvido esse aplicativo onde... O cliente de vinho, ele é meio exigente, ele quer saber detalhes, né? Ele exige um pouco dessa atenção, ele é meio, vamos colocar assim, exigente. Muito exigente. E ele é até meio desconfiado, né? Então, a hora que você vende o vinho, o sommelier vende, ele acha que você está tentando empurrar o vinho mais caro para ele, o que não é verdade. E eu sempre falo, vai num restaurante, busca o sommelier e fala, olha, eu estou disposto a gastar R$50 no vinho, eu quero um vinho branco para poder comer com o meu peixe e eu quero que você me dê o melhor vinho por R$50. Passa a bola para o sommelier. Ele é o responsável por fazer isso. Eu tenho R$70. Existe, né, Diogo? Existe vinho bom em vários preços, né? Com certeza disso. Não existe isso daí que vinho bom tem que ser vinho caro. É claro que tem uma certa faixa. Então eu acho que a faixa do vinho de R$100 são vinhos muito bons. Nos Estados Unidos a gente sempre aprendia e falava isso, e até o próprio Robert Parker, que é um grande crítico de vinhos, ele fala que vinho acima de $100 já é quase que imperceptível você saber a diferença dele entre qualidade ou não. Então você trabalhar com vinho de até $100, você trazer para o Brasil seriam uns R$250, são os vinhos que realmente você vai ter muita qualidade. Então dá para você ficar mais ou menos nisso, mas também uma escadinha. Então você tem que começar com vinho mais barato, até para você apurar o seu paladar, e aí você vai conhecendo tanino, acidez, estudando a região, como que é, porque senão não adianta nada. Se você não conhece do vinho, tomar um vinho caro é perder dinheiro, é jogar dinheiro fora. Então você vai tomando vinho barato e conforme for, você vai subir na escadinha até você conseguir chegar e tomar vinhos mais caros. Bacana, olha que dica, gente, genial, né? Mostra um pouquinho essa carta aqui pra gente, então, como é que ela funciona. Aqui ele vai ter todas as informações que ele teria que perguntar pro sommelier, é isso? Isso, aqui ele tem tudo, ele tem desde o cardápio, carta de drinks, sobremesa, sobre estabelecimento, tudo que precisar. Mas vamos aqui na carta de vinho. Na carta de vinho, a hora que você entra nela, você tem várias opções. Sugestão do sommelier, mais bem avaliados. O mais bem avaliado não é o que a gente avalia, são o que outros usuários avaliam. Então, por exemplo, alguém vem aqui na casa, não só em Campo Grande, esse aplicativo tem em outras cidades do Brasil, e tomam algum vinho, avaliam ele com nota 1, 2, 3, 4, 5, são as estrelinhas, ele vai ser compartilhado com todo mundo em todo o Brasil. Aí você tem os últimos degustados, você separa ele por país, por tipo de vinho, por uva, por preço, por vinícola, você traça o seu perfil de vinho, você consegue colocar, eu gosto de chocolate, de madeira e de morango, e aí eu quero gastar até R$50. Ele vai lá e começa a pesquisar vinhos com essas características e chega no vinho ideal para você. Então ele é bacana que ele funciona como se fosse um sommelier e a opinião de outros usuários falando para você o que eles acharam. Então é muito mais leal. Completo mesmo, a escolha é sua, né? Com certeza. Agora eu vou pedir para você mostrar aqui pra gente, aproveitar a sua adega aqui, mostrar alguns vinhos e falar deles, alguns que você gosta muito. Indica pra gente aí, Joe. Bom, eu gosto de separar a adega por país. Tem vários tipos de separação por adega. Você pode segmentar por tipo de uva, ou por intensidade de corpo, ou vinho jovem, ou alegre. Eu já vi de muita coisa. Eu gosto muito de país. E aí eu sempre coloco do corpo, que é um vinho mais leve, tipo um Pinot Noir, que é bem levezinho, até vinhos mais encorpados que vão no Cabernet. Então aqui a gente já está chegando próximo da Argentina, então a gente está aqui em Mendoza, esse daqui é o 505 da Casarena, que é um Cabernet Sauvignon. O Cabernet ele é considerado o rei das uvas. Então é isso, o universo do vinho é bem bacana, porque tem muitos tipos de vinho. Você tem os vinhos brancos, tem os vinhos rosés. Bom, agora, gente, a gente vai ter que fazer uma pausa para ir pro intervalo, mas depois a gente volta falando desse vinho rosé que o Diogo disse pra gente. Já, já.
Você sabia que existe um vinho certo para cada ocasião? Bom, eu sabia mais ou menos. O Diogo que vai me contar agora direitinho qual que é esse vinho certo para cada ocasião. Diogo, vamos lá. A gente separou 3 aqui. Você vai falar, inclusive, das taças certas também, né? Vamos começar por esse aqui da pontinha? Vamos começar pelo vinho mais versátil que existe de todos. Se você está na dúvida que vinho tomar, se você não sabe como harmonizar, se você não sabe o que você vai dar de presente, se você não sabe de nada, abre um espumante. Espumante é o Não tem erro. Não tem erro para tudo, é a melhor harmonização para tudo, até para feijoada é o melhor vinho que se harmoniza. Então para você que quer, as meninas que estão assistindo a gente, fazer um jantarzinho junto com o namorado, o marido, o rosé é muito bacana. Primeiro, o teor alcoólico dele é um pouco mais baixo, então ele vai estar em torno de 9, 10%, o que ajuda bastante. Harmoniza com várias coisas, porque ele está entre o branco e tinto. Terceira, que é o rei de todos os vinhos, que 90% da venda do vinho aqui é tinto. Aqui pode fazer 40 graus, que as pessoas pedem vinho tinto, todo mundo só toma vinho tinto. Pegou um vinho, 12 meses barril de carvalho, é Malbec, é Cabernet, é Chile, Argentina, maravilha, olha a garrafa, se ela é bonita, o rótulo é bonito, dá de presente que o patrão vai te dar até um aumento. Dica legal, hein? E a taça essa aqui, né? A maiorzinha também não tem erro, né, Diego? Por que ela é maior? Porque ela tem que girar ela. Quando você vai girar ela com vinho dentro, ele vai liberar e vai suavizar os taninos, vai liberar os aromas, vai melhorar a acidez, então ele vai equilibrar. E ele precisa de fazer isso para poder soltar o álcool dele e equilibrar. Muito vinho, quando você abre ele, toma, ele não desce bem. A hora que você começa a girar ele na taça, oxigenar ele começa a ficar mais fácil de beber. Outro segredinho. Agora eu quero que você fale rapidinho, vocês estão mudando de cardápio depois de 1 ano, queria que você falasse disso. Vários pratos mudando, com exceção de um aí. Vários pratos mudando, a gente trouxe a consultoria do Paulo Kotzen, que é um chefe de cozinha de São Paulo, então a gente vai trabalhar com uma culinária clássica italiana, explorando muito o centro-norte da Itália, focado muito em Toscana e Piemonte. Então a gente tem desde stinco de cordeiro, que é a canela do cordeiro com a batata trufada, até a cotoleta de milanese, que é um porco, um filé de porco empanado e servido com limão siciliano, e até o clássico que a gente não teve como tirar, porque é campeão de vendas, que todo mundo adora, que é o nosso risoto pantaneiro. E a gente vai ver essa receita agora com exclusividade, olha só. Eu sou Paulo Kotzen, sou chefe de cozinha em São Paulo. Vamos ensinar hoje a fazer o risoto pantaneiro, é um dos carros-chefes do território do vinho. É um prato muito fácil de fazer, eu acho que qualquer pessoa que está nos assistindo vai conseguir reproduzir isso em casa. Para fazer esse risoto nós vamos usar o arroz arbóreo, que é um dos arrozes para risoto italiano. Carne seca, é uma carne seca artesanal que a gente faz aqui no território, mas você pode comprar em casa no supermercado ou no mercadão. Um crocante de mandioca, banana da terra caramelizada em açúcar, requeijão, manteiga, cebola picada, alho picado, pimenta biquinho e cebolinha picada. Para começar o risoto, você aquece uma panela e nela derrete a manteiga. Depois você adiciona a cebola, dá uma leve refogada só para que ela fique transparente e já pode adicionar o alho. O alho não tem que dourar, é só para soltar o perfume dele. Aí você adiciona o arroz e logo na sequência você adiciona a carne seca já desfiada, que foi cozida e desfiada. Em seguida você vai adicionando aos poucos caldo de carne e mexendo sempre o risoto até que ele fique com o grão cozido ao seu gosto. Eu prefiro al dente, quando você ainda sente a leve textura do arroz. Para finalizar, você adiciona a banana da terra caramelizada, o requeijão e a cebolinha picada. Mistura tudo, coloca no prato e aí a gente vai finalizar com a mandioca crocante e as pimentas biquinho. E aí é só aproveitar. Venha você também conhecer. Bom apetito! Eu vou experimentar o prato do chefe Paulo aqui, ó, daqui a pouquinho. Agora, só pra gente terminar o programa, Diogo, eu queria que você deixasse algumas dicas fundamentais que as pessoas têm que saber a respeito dos vinhos. Flávio, eu acho que a principal dica é não ter medo do vinho, é se aproximar do vinho, é tirar a dúvida com as pessoas que estão te atendendo, com o sommelier, é ir no supermercado, brincar um pouco com essa história do vinho, sem muito preconceito nem nada. Vai degustando, começa com um vinho de 15, 20 reais, prova, sabe, reúne gente em casa, começa a participar, começa a tomar mais vinho e descobrir. Ver se você se interessa, alguma literatura, porque o vinho é isso, ele vai te transportar para um outro mundo. E é o que a gente faz aqui no território do vinho. A gente transporta os clientes para o mundo do vinho. Diogo, obrigada, viu, por ter aberto sua casa aqui para a gente, deixar a gente invadir o seu espaço. Sucesso para você.
TVM fica por aqui, obrigada pela sua companhia. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.